Muito bem, gravando. Então vamos lá. Então a agenda de hoje, de uma forma simplificada, nós vimos as práticas anteriores, né? A mão dominante, o uso do poder mental, a rotação da energia das mãos. A prática desta semana, eu vou fazer um videozinho amanhã, como eu tenho feito nas outras, que é para visualizar as cores, algumas cores. As cores que a gente usa são o verde, o azul, o rosa, amarelo dourado, verde esmeralda e o violeta. Então, nós vimos na primeira aula que das nossas mãos saem todas as frequências do arco-íris, né? De acordo com a sua intenção visualizada. O que é essa intenção visualizada? É pelo terceiro olho, né? Então, a gente vai visualizar, vai transmitir durante a terapia de frequência de luz, a gente vai fazer imposição das mãos e vai transmitir vibrações, frequências que a gente consegue enxergar com o terceiro olho, porque a gente vai fazer isso com os olhos fechados. Então, você vai visualizando o verde, começa pensando no verde, né? E com a prática, você começa a perceber aqui no seu terceiro olho, com os olhos fechados, quer dizer, está tudo escuro, e você vê uma bolinha verde. Depois você vai visualizar o azul, o róseo, o amarelo dourado e o violeta. O violeta é bem fácil de perceber. Então, essa prática é muito importante e ela vai ficando um pouco mais difícil, você tem que praticar bastante. E a gente vai usar tanto na terapia presencial, como na terapia remota, que, embora não seja parte do nível 1 normal, mas por conta dessa pandemia, a gente está disponibilizando e ensinando a terapia à distância. É um presente que vocês estão recebendo. E nessa terapia à distância, a gente fica meia hora transmitindo vibrações, né, para o cliente, visualizando o cliente, visualizando a frequência, usando os mantras e usando o poder do cristal. Muito bem. Nós vamos ver hoje, né, de uma maneira bem abrangente, o ser humano holístico, e a gente faz uma abordagem, como eu sempre faço, do intelectual ao transcendente, isto é, do hemisfério esquerdo, que é o que domina a humanidade atual, principalmente a ocidental, para o hemisfério direito, que é o transcendental. E a gente vai falar do resgate da memória ancestral, que esse foi uma das coisas que nós perdemos. E falar também das grandes tradições da sabedoria, que são teosofia, hermetismo, budismo, etc. Ok? Então a gente dá uma pincelada geral, que muitos de vocês já conhecem, com certeza, mas para quem não conhece, aqui tem cerca de 20 pessoas que estão fazendo o curso pela primeira vez, então é importante a gente dar essas chaves, né, para a pessoa pesquisar, e através da pesquisa intelectual, ele vai aumentando as suas conexões neuronais, aumentando as sinapses e vai expandindo a consciência. Então, a gente leva, durante esses primeiros módulos do curso, né, essa, junto com a parte da terapia, a expansão da consciência, que é fundamental.
Então, como nós vimos, recapitulando, né, nós temos, em frequência de luz, a gente trabalha em 3 estados de consciência: o estado de vigília, né, que é o estado que nós estamos agora, o hemisfério esquerdo dominante. Existe o plano astral, que é o estado quando a gente dorme, ou quando a gente desencarna, que a gente sai do corpo físico, a alma, o campo áurico, sai do corpo físico, vai para o plano astral. O plano astral é um plano vibracional, é uma oitava acima do plano físico, é a linha do tempo, né? E ele, em termos, a gente vai aprofundar isso mais com o tempo, em termos físicos, astronômicos, né? O plano astral da Terra, ela fica abaixo da circunferência da Lua, né? Hoje, 26 de abril, nós temos uma lua especial, como vocês sabem, foi anunciado aí como uma grande lua, né? Ela, em termos astronômicos, é uma lua que está na sua elipse mais próximo da Terra, chamada perigeu, né? Fica a cerca de 360 mil quilômetros. Então, quando a gente dorme, quando a gente desencarna, a gente fica flutuando na atmosfera da Terra abaixo da Lua. A gente depois vai estudar como é que a gente vai se libertar da influência da Lua. E como vocês sabem, a Lua tem um efeito sobre as águas, e as águas têm a ver com a emoção. Nós somos seres emocionais, né? E também tem muito importante a questão das frequências cerebrais, né? E nós temos aqui a quinta dimensão, que é representada aqui nessa figura, que é o estado desperto, chamado de quinta dimensão. E tem dimensões superiores que está simbolizado aqui nessa linda mandala. Em termos eletromagnéticos ou em termos vibracionais, nós vimos que o Sol e a Terra são como o Pai Celestial e a Mãe terrena, né, Gaia, onde o ser humano, pelo seu estado de consciência mais avançado, de andar ereto e ter os 7 chakras, que entram na ressonância magnética, com as 7 frequências do raio do Sol, né? Ele consegue entrar em ressonância com a Mãe Terra, e também nós já vimos, tem as mesmas frequências desde o núcleo, né, que é um ferroso, até a última camada da Terra, que é chamada exosfera, que é violeta. Então, esse violeta, ele vai entrar em ressonância com a glândula pineal, chamado chakra coronário, e entra em ressonância com o violeta da última camada do Sol, chamado de corona. E aqui está o símbolo da corona do Sol, é um toroide. A gente vai falar bastante sobre toroide posteriormente, na próxima aula. Então, é um toroide violeta, né? Então, essa vibração é a vibração que domina a era de Aquários que nós estamos entrando agora, né? Então, aqui mostra a relação das Pleiades, como nós já vimos, né? Essa é uma terapia pleiadiana, com a ajuda de seres de luz pleiadianos. Então, essa era que nós estamos saindo aqui, cerca de 10 mil anos, é uma era de baixa vibração cósmica. Então, nessa baixa vibração cósmica, houveram muitos eventos, né? Como esse evento que aparece aqui, que é o
o evento do Grande Dilúvio. Então, esses traumas e dramas do planeta Terra, ele fez com que a Kundalini, que é uma energia trina, a gente vai falar sobre isso depois, caísse. E aí caiu o nível de consciência da humanidade. É por isso que a Kundalini hoje se encontra no cóccix. E nós estamos entrando aqui na era da luz, que é o alinhamento que ocorre com a constelação de Aquários, né? E o cinturão de luz, cinturão de fótons da principal estrela, Alcione das Pleiades. Então, nós estamos aqui. E nós vimos também que essa irradiação dos 7 raios do Sol, porque que ele é 7, não é 6 ou é 9, porque ele está concentrando e fazendo a dispensação dessas 7 vibrações das 7 principais estrelas das Pleiades. Então, eu tenho procurado embora a gente trate de um assunto místico, quer dizer, supramental, muito acima do intelectual normal, entre aspas, né? Mas eu sempre procuro e recomendo a todos, né, que analise os aspectos científicos, não apenas o científico materialista que ainda domina a ciência, a academia. Mas você vê que cada vez mais existem cientistas e médicos e psiquiatras e psicólogos e místicos despertando e trazendo um novo olhar à humanidade e ao planeta, né? Então, nós vimos isso aí, que é a relação cósmica do ser humano encarnado na Terra. Quando você estuda a teosofia, que é uma das grandes fontes da sabedoria sagrada ancestral, teosofia, como você sabe, vem do grego theo, né, que significa divino, sagrado, né, por isso que tem teologia, teólogo. E sofia, conhecimento. Então, teosofia significa o conhecimento, a sabedoria sagrada. É diferente do teologia, né, que é estudado nas igrejas, né, que é o estudo do divino, aqui é a sabedoria do divino. Então, na teosofia, que vem da Madame Blavatsky, do Leadbeater, da Alice Bailey, então ela fala em 7 corpos, né? Então, o corpo físico, que é o corpo que se conhece no mundo ocidental, tratado pela medicina alopática, principalmente. Existe o corpo etérico, que é o corpo vibracional, que fica a uns 10, 15 centímetros do corpo físico. Então, esse corpo etérico, ele já é estudado em outras medicinas, vamos dizer assim, né? Na acupuntura, na tradicional medicina chinesa, nos meridianos, né? Os meridianos da acupuntura, ele fluem no corpo etérico, que é uma medicina reconhecida e verdadeira, né? A medicina ayurvédica, ela também atua no corpo etérico, ou no duplo etérico, porque ele trabalha a questão dos nadis, que são os equivalentes aos meridianos da acupuntura, embora não haja uma equivalência completa, mas existem vários equivalentes, e também os chakras, né? Os nossos chakras, eles estão ancorados fisicamente nas glândulas endócrinas e também no corpo etérico, astral, etc. Os florais, né? E nós temos uma variedade de florais,
o primeiro floral de Bach, do Dr. Edvard Bach, ele trabalha também o corpo etérico e o corpo astral. A homeopatia, né, com as suas potencializações, também trabalha o corpo etérico, o que também reflete no corpo astral. Esse corpo etérico, a gente perde ele quando a gente desencarna. A cor desse corpo, como nós vimos aqui no anterior, ele é azulado, tá vendo? É por isso que a gente vai visualizar a energia azul, que é uma energia que vai entrar em harmonia, em ressonância com esse corpo. A gente vai transmitir essa energia azul para harmonizar esse campo, esse campo. Então, enquanto que o corpo físico é um corpo constituído de matéria da Terra, o corpo etérico ele é formado pela atmosfera da Terra. Nós não somos filhos da Terra apenas no aspecto físico. Nós somos no aspecto muito maior, holístico, como a gente vai ver. Então, o corpo etérico, ele volta para a atmosfera da Terra, volta para a natureza, cerca depois de um mês, em casos normais, quando a pessoa desencarna, morre fisicamente. E muitas vezes isso é possível ver, eu mesmo já presenciei isso não é só com o ser humano, é com o animal também, mas nos cemitérios é comum aparecer um foguinho azulado que sai do túmulo, né, do cadáver, e se propaga como uma pequena chama chamada de fogo fator. Muito bem. Então, existe o próximo corpo, é o corpo astral, ou corpo emocional. Então, é esse corpo que a gente permanece com ele depois do desencarne. É nele que a gente carrega as nossas emoções, os nossos traumas, é neste corpo. E é este corpo que faz a gente retornar, isto é, reencarnar. Então, como já foi falado, o corpo astral ele sofre uma grande influência dos astros, né, principalmente da Lua, do Sol, dos planetas do Sistema Solar, das constelações zodiacais. Por isso que na astrologia é analisado, na verdadeira astrologia, né, é estudado os aspectos comportamentais, emocionais do caráter humano por conta da posição das estrelas, do ascendente, etc., no momento que o feto sai do útero da mãe e tem aquela primeira respiração, né? Que vai definir uma série de características do ser humano. Então, tem o próximo corpo, que é chamado de mental inferior. O corpo mental inferior, ele é o corpo intelectual. É o nosso corpo do hemisfério esquerdo, racional, lógico, analítico, yang masculino. Este é o corpo dominante no hemisfério ocidental. Por isso que a grande maioria das pessoas são destras, porque esse é o hemisfério dominante. O hemisfério existe um mental superior, que em algumas traduções ele é chamado de corpo causal, porque ele é o corpo que cria. A gente vai aprofundar esse assunto ao longo do curso. Então, quando você vai ver assim, o corpo causal é a mesma coisa do mental superior, que é o mental da intuição,
da intuição, da inspiração, das revelações, dos insights, da conexão ao hemisfério direito, né, feminino, e conexão ao eu superior. Então, existe um corpo búdico, referência ao Buda, é um corpo já iluminado, e o corpo átmico, um corpo universal na sétima dimensão. Então, o que a gente trabalha em frequência de luz é a parte do físico, do etérico, do astral, do mental inferior e do mental superior, que é o que permite conectar você ao seu eu superior, que é o corpo búdico. E aí já está de bom tamanho para esta encarnação, tá bom? Mas a gente vai aprofundar esse assunto aqui bastante ainda. A gente vai, como se fosse assim, descascando uma cebola paulatinamente, né? Porque são muitas informações e vocês precisam ir ancorando, integrando, né, todas essas informações. Aqui nós temos uma figura muito interessante, que é do corpo humano no seu aspecto microscópico ou quântico, né? Então, como nós sabemos, aqui mostra claramente, né, que o ser humano ele tem uma polaridade masculina, que a gente já falou aqui, do hemisfério esquerdo, azul, que controla o lado direito, que é o lado masculino, né, que aparece metade de um pênis. E tem o lado direito intuitivo, representado pelo feminino róseo, e aqui tem o lado esquerdo, que é o lado feminino do ser humano. Tem uma mama aqui e um símbolo de uma meia vagina aqui, certo? Então, nós somos isso. Nós, como tudo na natureza, tem a polaridade e tem o gênero, né, masculino e feminino. Você tem isso nas plantas, em todos os animais. Então, como nós sabemos, o corpo humano ele é formado de células, né? E a ciência diz que nós temos no corpo mais de 100 trilhões de células. E cada célula, você sabe, é um universo, né? E, interessantemente, nós temos mais bactérias no nosso corpo, principalmente no trato intestinal, né, e enzimas. Temos mais de 100 trilhões desses pequenos animais. Então, quando a gente analisa de forma científica, é para baixar a bola, baixar o ego, né? Porque, na realidade, nós somos um hospedeiro, nós somos uma bactéria ambulante, né? Muito bem. Então, se você pega uma célula, qualquer uma dessas centrífugas de células, ela tem um núcleo, né? O núcleo está aqui mostrado. Ela tem uma membrana, que é aqui representado, né? E nesse escurinho é o núcleo. Dentro do núcleo tem os cromossomos. Eu recomendo a você estudar um pouquinho dessa visão geral, que é muito importante, né? Que a física quântica aborda bastante. Dentro dos cromossomos tem o DNA. Foi a decodificação do DNA, chamado Projeto Genoma, que se achava que, quando decodificasse o DNA humano, se descobriria tudo sobre o ser humano. E depois de bilhões de dólares investidos e muito tempo com muitos cientistas, se descobriu que, em termos de combinações do DNA, existem alguns animais que têm quase igual ao ser humano. Então, se esperava que, com o projeto Genoma,
ia se descobrir tudo sobre o ser humano e até o divino, né? Até a origem de Deus. Bom, e aí a gente vai falar depois sobre a epigenética, a nova genética, porque se descobriu que a inteligência da célula não está no DNA, o DNA carrega informação, que a inteligência da célula está na sua membrana, as suas anteninhas lá. Bom, então dentro do DNA tem os genes, né? Dentro dos genes tem os nucleotídeos, que nós estudamos, né? Todo mundo estudou isso no curso médio, que são os famosos ACGT. Dentro do núcleo, aqui que vai aparecer pela primeira vez o estudo da física quântica, que é a questão dos átomos, né? Então, os nucleotídeos, ACGT, eles são feitos de átomo. O átomo, como vocês sabem, ele é constituído tem um núcleo, né? Com prótons e nêutrons. O nêutron é carga neutra, como fala o próprio nome. O próton tem uma energia positiva, que é chamada, essa combinação de prótons e nêutrons, chamada de quarks, os quarks. E em volta do núcleo tem uma variedade de elétrons girando em termos de carga elétrica negativa. Então, aqui está repetido. Então, até aqui, vamos dizer assim, é a física quântica clássica, né? Que o ser humano, né, como é um dos princípios básicos da física quântica, que o observador, que é o cientista, ele interfere de forma não local, isto é, à distância, interferindo no experimento. Porque o que é que significa isso? Existe um fluxo de elétrons, né, entre um cátodo e um anodo no experimento, e quando o cientista olha no microscópio eletrônico, que amplifica o elétron, quando ele olha, ele interfere. E aí faz o famoso colapso da onda. Então, o que tem é uma onda fluindo, né? Uma onda eletromagnética, uma onda quântica, como quiser chamar, e quando você olha, a onda colapsa e vira uma partícula. Mas quando o cientista tira o olhar, ele volta a ser onda, né? Então, pronto. O experimento que vocês fizeram, que nós fizemos, de sentir o campo magnético das mãos, é uma experiência quântica. Observe, como um cientista, o que é que nós temos aqui no corpo físico ou em qualquer material físico. O que está concentrado é o átomo. E existe uma nuvem de elétrons fluindo em torno do núcleo duro, vamos dizer assim, porque o átomo ele é como se fosse um ventilador, né, girando em alta velocidade, que dá aquela impressão de ser físico. Então, quando você, terapeuta, né, leva a sua atenção, por isso que eu estava sempre repetindo, leve a atenção para as mãos. Então, o que é que nós temos aqui entre as minhas mãos? Tem um campo quântico, né? O corpo etérico, duplo etérico, corpo etérico. Está vendo? Então, esse corpo etérico, que é quântico, ele interfere quando a gente leva a atenção para eles, quando a gente movimenta as mãos, está vendo? E quando você usa a sua mente, por exemplo, para mudar a energia, né? Então, esse é um experimento quântico.
Não precisa ter um laboratório eletrônico para isso, não. Microscópio eletrônico. E aqui começa uma nova ciência que a gente vai abordar esse assunto para vocês pesquisarem, que é chamada de universos paralelos. Existem muitos livros sobre isso, eu vou recomendar alguns que eu tenho aqui, que já li, chamado Universos Paralelos, Universo Holográfico e teoria, tudo isso é teoria, né? Teoria quântica, teoria da relatividade de Einstein, são teorias. E elas vão sofrendo novas modificações e criando os novos paradigmas da ciência. É assim que a ciência vai evoluindo, quebrando o paradigma. Então, o que se mostra nessa nova teoria é que o elétron e o núcleo, na realidade, são umas membranas triplas, uma trindade. A gente vai falar bastante sobre a questão das trindades, né? Lembra que na primeira aula eu falei do Manu, né? Tem a trindade AMN, que aumenta a vibração, que deriva do Amon, Amém, etc. Então, quando você analisa, então, aqui nesse último aspecto da realidade quântica, não existe mais nada. Só existem três membranas frequenciais. São três frequências. E esta é a realidade que a gente acha que é a realidade física, tá bom? A gente vai voltar a pesquisar sobre isso, a falar sobre isso, e recomendo você antecipadamente que vá na internet pesquisando sobre isso aí. Nós vimos isso aqui já falamos disso. Deixa eu pegar um pouco de água aqui, um minutinho. O ser humano, isso aqui já é bastante conhecido, é só para fazer uma recapitulação rápida, né? Nós temos três cérebros. O cérebro chamado reptiliano, que é o cérebro dos répteis, que é o cérebro que controla o funcionamento automático, autônomo do ser humano, chamado sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. O simpático é o que acelera e o parasimpático é o que freia, vamos dizer assim, né? E parte desse cérebro reptiliano, que não tem emoções, nem pensa, ele contém um cérebro chamado cerebelo. Esse cerebelo, ele tem uma importância fundamental, porque, de acordo com os sirianos, que são parte da equipe de frequência de luz, eles dizem o seguinte: como um instrumento de proteção, os traumas e os medos reptilianos são importantes para a sua sobrevivência física, porque você vê que um réptil, né, ele, ele está no nível de consciência de comer, se alimentar, procriar e pronto, né? Tanto é que quando ele está com fome, o réptil come os próprios filhotes. Isso já é um fato conhecido. Então, os dinossauros, né, e aqueles primeiros, e os répteis de hoje, só tem este cérebro aí. E
o ser humano carrega aqui no cerebelo esses traumas ancestrais, que hoje é um grande problema para a pessoa que está querendo despertar a consciência. Então, nós temos esse cérebro que está aqui, né, é a base de tudo. Com a evolução das espécies, surgiram os primeiros mamíferos. Nós somos mamíferos, né? Então, os primeiros mamíferos, há milhões de anos, foram os mamutes. Ele é o cérebro emocional. Aqui já vem emoção. O mamífero tem emoção. Ele é chamado de límbico porque ele funciona como se fosse um chapéu sobre o cérebro reptiliano, como um limbo, uma capa, né? E ele é também chamado de córtex, que é um cérebro emocional, é a inteligência emocional. As emoções humanas é um cérebro. E tem o neocórtex, que é o novo córtex, que é do ser humano, em suas várias formas, né? Muito bem. Então, de acordo com a antropologia, o cérebro reptiliano, que é o cérebro primitivo da autopreservação e agressão, né, do território, ele foi criado há 280 milhões de anos, né, aproximadamente. O cérebro emocional, o límbico system das emoções, os primeiros mamutes há 150 milhões de anos. E há 80 milhões de anos começou a surgir os primeiros hominídeos, né, com atividades do neocórtex, do cérebro racional. Tá vendo? Então, isso aqui nós já vimos, não vamos mais trabalhar aqui. Nós, relembrando, né, o que domina hoje a humanidade é os 5% do cérebro racional e a parte intuitiva, inconsciente, é a grande parte do ser humano. E a ciência mostra que o ser humano não usa nem 5% da sua capacidade neuronal, né? E isso é um grande problema, é a chamada queda da consciência, perda da bicameralidade cerebral. Quando a gente pensa, isso aqui já vem da teosofia, quando a gente pensa, você cria uma forma pensamento, porque nós vivemos no mundo da forma, né? Então, é um campo magnético que se forma em torno do cérebro e tem uma grande influência do coração, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, todo pensamento, positivo ou negativo, que você pensa, você cria este campo, né? Existe um livro do Leadbeater, que é um dos pais da teosofia, Richard Leadbeater. O título do livro são Formas Pensamento, né? Que ele enxergava isso aí, né? Nós temos aqui no nosso grupo uma pessoa que tem uma capacidade de visualização energética fantástica. Depois você podia fazer uma partilha aí para o grupo, viu, Rosa? Muito bem. Então, é por isso que quando Jesus disse, né? Quando pensas em matar, já mataste. Quando pensas em adulterar, já adulteraste. Então, quando a gente pensa, na realidade, a gente já está criando um campo. E quando mais de uma pessoa tem o mesmo tipo de pensamento, forma uma egrégora, positiva ou negativa, que a gente vai estudar um pouco mais isso aí adiante. É por isso que Jesus, aproveitando, né, disse: quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Né? Então, por que Jesus não falou um ou mais? Ele falou dois ou mais, porque um só não forma egrégora. Tem que ser duas pessoas pensando no mesmo assunto. Né?
sei se ouviram um barulho aí, acabou de cair uma manga aqui no café da manhã. Muito bem. Vamos a falar um pouco agora da glândula pineal, que é o chakra coronário e o ser espiritual. Que a glândula pineal é a nossa conexão ao universo sagrado. A pineal, ela pode ser considerada uma antena cósmica para as vibrações superiores, né? De acordo com estudos científicos, a, a pineal é um cristal de apatita, que é um tipo de cristal. Um cristal de capacidade chamada diamagnética. E aqui ela está simbolizada realmente como uma antena, tá vendo? Uma anteninha, como de um celular. É através dessa antena, do chakra coronário, que a gente, que está ligado ao hemisfério direito, que a gente recebe as conexões do eu superior, como está mostrado aqui, ó. Chakra frontal, que é a glândula pituitária ou hipófise, a glândula pineal ou epífise, o chakra coronário e o eu espiritual, o eu superior, ou a mente superior, a mente causal, como a gente viu antes. Então, o segredo do despertar da consciência, da iluminação, da salvação da alma, é ativar o chakra coronário. E foi exatamente contra isso que as forças das trevas atuaram e atuam fortemente ainda hoje. Como esse é um assunto pesado, a gente vai deixar mais para o final do curso. Até lá, vamos expandindo a consciência por outros caminhos, tá bom? O nome primitivo da pineal era chamado de epífise, do grego, que significa que está por cima, e por isso que a pituitária hipófise, que está por baixo. Mas como a pineal tem a forma de uma pinha, isso aqui é lá no Vaticano, inclusive, como ele tem a forma de uma pinha, aí se começou a se chamar no mundo ocidental de pineal, porque ela tem a forma de uma pinha. E ela está exatamente no centro geográfico da cabeça. Ela tem dois hormônios principais, o mais conhecido é a melatonina, que é ativada pela luz do sol, é o que faz a gente acordar, né? Quando o sol chega de manhã, a pineal, que é essa antena, percebe a luz do sol, do Pai Sol, e reduz a produção de melatonina. Quando chega a noite, a luz do sol cai, então aumenta a produção de melatonina e a pessoa vai dormir. E o outro hormônio é a picolina, pouquíssimo conhecido, que é o dimetiltriptamina, usado na ayahuasca e em outros produtos. É importante compreender aqui, desculpa, eu fiz aqui em inglês, porque essa apresentação fiz lá para os Estados Unidos e estou aproveitando aqui esse desenho, né? Então, aqui fala de um cérebro bicameral e o fluxo internacional, informacional do eu superior. Então, aqui está o crown chakra, né? Está escrito coroa, então aqui é o chakra coronário. O chakra coronário, ele está ancorado na pineal. E a pineal está ligada ao hemisfério cerebral direito, que é o da intuição. E você só acessa esse hemisfério direito quando você está nas frequências cerebrais mais baixas, que é o alfa, que é quando você está relaxado, e a frequência teta, que inclusive existe uma terapia chamada Theta Healing, que é a frequência do sono leve. Eu acho que tem deixa eu ver aqui.
Tem. Vamos aproveitar aqui. Ó. Então, quando a gente está recebendo a luz do Sol, que está a luz do Sol, metade da Terra iluminada, né, de dia, então nós estamos com a melatonina, com a melatonina baixa e a gente está acordado. Está vendo aqui? Ó? É o estado de vigília, hemisfério esquerdo, a gente está aqui no corpo físico. Quando vira a noite, a luz do Sol está do outro lado do planeta, a pineal percebe a, a queda da luz do Sol, aumenta a produção de melatonina e a gente sai do hemisfério esquerdo racional e vai para o hemisfério direito intuitivo. E aí a gente sai do corpo físico. Tem a projeção astral, ok? Então, aqui é muito importante a gente ter esse conhecimento dessas frequências cerebrais, que ela é medida através do eletroencefalograma. Tá vendo? Aqui é um medidor, é um frequencímetro. Então, quando a gente está acordado, a frequência é alta, chamada frequência beta, que vai de 14 ciclos ou hertz até 30, 35 hertz. Está no estado de vigília, acordado aqui. Ó. Quando a gente relaxa, a gente vai para a frequência alfa, por isso que tem a expressão estou em alfa, né? Estou zen, que é a frequência do planeta Terra, chamada ressonância Schumann, frequência Schumann. Existe a frequência θ, que é uma frequência de 4 a 7 ciclos por segundo, aqui é de 7 a 14, o alfa. Então, o θ é o sono leve. A pessoa já está dormindo, só que está ainda no sono leve. E o campo áureo da pessoa já está, a alma da pessoa já está no campo astral. Então, é um campo de cura e é um campo de memórias. Você lembra de vidas passadas nesse estado de sono. Né? E tem uma frequência muito baixa, que é o sono, frequência delta, que é o sono profundo, que dá um movimento rápido dos olhos. Né? E existe uma nova frequência, chamada gama, pouco conhecida ainda, pouco pesquisada, que vai do 32 ao 100 Hz, que ela é observada em iogues, em pessoa no estado de iluminação, no estado samadhi. Né? Então, quando você tem uma conexão ao eu superior encarnado, que você tem aquele êxtase, né? Se medir a sua frequência, é gama. Ela é uma frequência que é muito difícil de ser pesquisada cientificamente, porque você nunca sabe quando você vai ter o seu orgasmo cósmico, né? Que é a sua conexão eu superior, que é um estado que você recebe um presente divino. Né? Então, nós temos muitas influências. Né? Bom, então, voltando aqui. Então, quando a gente está no hemisfério direito, nessas frequências, você está desconectado do lado racional. Mas para que a informação flua do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo, que vai da pineal para a pituitária, por isso que ela funciona como se fosse uma antena, como se fosse, em termos de tecnológicos, é como se fosse um relé. Né? Quando fecha esse relé, a informação intuitiva da mente superior, ela flui para o mundo da matéria, que é o mundo analítico racional. Né? Então, essa conexão foi perdida e fez com que a humanidade caísse no mundo da matéria, né? Só nesse lado aqui. A gente vai falar mais sobre isso posteriormente. Então, como eu disse, a gente vai
descascando a cebola aqui paulatinamente, porque senão sai fumaça pelas orelhas aí. Então, aqui, as influências dos ciclos lunares é muito importante, né? Hoje a gente tem uma lua muito especial, né? Como vocês sabem, que nós já falamos, que falamos, que falamos. Existe um trabalho científico, aqui está em inglês, mas esse livro existe em português, e existe muito material na internet chamado Solução HeartMath. Heart é coração, Math é matemática, solução do coração. É o nome de um instituto de pesquisa lá da Califórnia. Isso aqui é super conhecido, né? O que é que eles descobriram? Eles desenvolveram frequencímetros muito sensíveis, semelhante àquele que dos dois cientistas lá das mãos desenvolveram. E eles perceberam, fizeram um mapeamento matemático e vibracional e descobriram o seguinte, que o coração, além de lhe bombear o sangue, que é o que é conhecido na medicina tradicional, ele é um gerador de campo eletromagnético toroidal, na forma de toroide. Então, você vê que tem dois toroides. O toroide é essa forma aqui, ó. E tudo na natureza é toroide. A gente vai ver um pouquinho depois sobre isso aqui. Então, ele gera um campo que alimenta o cérebro e existe um campo que se estende além do corpo físico, a uns 3 metros, como se fosse um campo alto. Então, são dois toroides, né? Gerado pelo coração. O que é que eles descobriram? E cunharam esses termos. Coerente, quer dizer, quando tem coerência, você vê que existe uma forma de uma onda magnética harmoniosa, tá vendo? Um senoidal, e incoerente, desarmonizada, desequilibrada, vermelha, quando a pessoa está com raiva, tá vendo? Então, a pessoa tem raiva, tem preocupação, angústia, estresse, ele fica incoerente. A atividade conectada entre o coração, ele perde o seu equilíbrio, né? E eles me fizeram várias medições, né? Aqui é tensão elétrica cerebral e batimento cardíaco, analisando frustração, que dá incoerência, e apreciação, que dá coerência. Então, você vê que aqui é uma tensão elétrica muito agitada, tá vendo? E aqui ela é mais harmoniosa, tá vendo? E, do outro lado, do ponto de vista do batimento cardíaco, aqui é desarmonizado, tá vendo? É isso que dá ataques cardíacos, taquicardia e tantas outras coisas. E a apreciação harmonizada, tá vendo? Então, isso tem a ver com um espectro da consciência, né? Então, existe uma escala que é atribuída a Hawkins, Steve Hawkins, que fala de frequências, de batimentos. Eu não concordo com isso aqui, mas estou aproveitando a imagem que está disponível na internet, né? Então, quando você vê aqui as vibrações mais baixas, são vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, né? Desejo, raiva, orgulho, coragem. E aí, a partir do momento de boa vontade, de aceitação, razão, amor, alegria, paz, iluminação, vai aumentando a sua vibração cardíaca, né? E aqui é a mesma coisa equivalente, né? Então, é fundamental
o autoconhecimento, porque só assim você consegue manter a sua cura, né? E na terapia frequência de luz, a gente procura compartilhar com o cliente, não é com o paciente, é com o cliente. Quem tem paciente é o médico alopata, né? Porque não cura, né? Ele tem que, o cliente tem que ter muita paciência, né? Por isso que ele chama paciente. Então, é importante você ter esse conhecimento, não só para você mesmo, mas para que você possa compartilhar com o seu cliente. Porque a gente vai ver, por exemplo, na frequência de luz, nós temos um chakra no hemisfério direito, que está ligado ao coração, que está do lado esquerdo, está vendo? E esse chakra bloqueia por raiva e preocupações, que é uma vibração muito baixa, né? E aí afeta a glândula pineal. Então vamos lá. Isso aqui nós já falamos, já falamos. A antropologia estuda a evolução do ser humano baseado no tamanho do cérebro, né? Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, e a raça atual é o Homo sapiens sapiens. Olha que absurdo. Então, o cérebro humano hoje ele tem cerca de, eu acho que 1,5 kg, né? Ele foi crescendo progressivamente. E à medida que o cérebro aumenta, vai aumentando também a sua capacidade de processamento cerebral, né? Mas, ao mesmo tempo que houve uma evolução do cérebro, a gente observa hoje que houve uma involução em termos de consciência, né? Porque ele foi ficando cada vez mais tecnológico, mais materialista, em vez de ter a expansão de recuperar o seu lado intuitivo feminino. A gente vai estudar sobre isso. E como nós já abordamos na primeira aula, hoje existe uma grande manipulação chamada de transhumanismo, humano 2.0, né? E esse é o símbolo, tem até o símbolo, que seria o ser humano tecnológico, ele controlado pela internet 5G lá do Neuralink, do Elon Musk. Bom, vamos fazer agora um intervalozinho de 2 minutos, só para tomar uma água, esticar a perna, vou fazer um xixi, tá bom? E a gente volta em 2, 3 minutinhos.
Muito bem. Então vamos lá. Vamos recapitular um pouquinho a linha do tempo da humanidade, como foi ensinado, né, pela academia. Então existe um momento chamado de pré-história, né, que se fala até 4.000 anos atrás. Então, quando você vê 4.000 anos atrás, é a era do touro, né? Isso aí é chamado. E o divisor de águas entre a pré-história e a história é o grande dilúvio bíblico que aconteceu nesse período aqui. Então, toda a parte da história da humanidade é pós-dilúvio, né? Que onde houve um grande trauma. Então, observe que houveram imensos tsunamis, né? Que foi o retorno do planeta Nibiru, como nós já comentamos, e houve uma destruição em massa da humanidade e gerou um grande trauma. E esse trauma a gente carrega, né, no nível inconsciente, e essa informação está gravada no cerebelo. Então, nós temos a queda de Roma já aqui no quarto século depois de Cristo, a Revolução Francesa e o tempo contemporâneo que é hoje, né? Na pré-história, que é antes do dilúvio, existe, e aqui vem as famosas tablitas da Suméria, que fala-se de muitos milhares de anos, onde tinha os reis sumérios. Na realidade, os reis sumérios são reis antediluvianos, está vendo aqui? Ó? E esses reis, na realidade, eram Anunnakis, do planeta Nibiru. Quando você estuda a teosofia, ela fala de Lemúria e Atlântida. Então, a Lemúria era um continente que desapareceu, que ficava onde hoje é o Oceano Pacífico. E Atlântida é onde era o Oceano Atlântico. Né? Então, da Lemúria, nós temos apenas informações míticas, né? Como fosse um mito, uma lenda. Não tem nenhuma informação sobre a Lemúria. Existem algumas canalizações da Lemúria, mas fisicamente não. O que tem da Atlântida também é uma lenda, vamos dizer assim, mas já tem uma referência histórica, que é através de Platão, né? Que teve um discípulo de Platão que falou de Poseidon, que era uma das ilhas lá da Atlântida. Isso em termos físicos, né? A teosofia, ela, por outro lado, aqui está a imagem de Madame Blavatsky, que é a russa que foi a primeira mulher ocidental que bebeu na fonte dos monastérios tibetanos, né, e recebeu ajuda do que hoje são conhecidos por mestres ascensionados, mestres ascensos, como é o Moria, o Tumi e Dikei, né, o mestre tibetano de Jueco. Então, canalizações, e ela escreveu uma obra imensa, né, chamada Doutrina Secreta, que é um livro dificílimo de ser lido e compreendido.
Então, na teosofia, ela fala em 7 raças raízes e 7 sub-raças, chamadas também de rondas. Na internet você vai encontrar muita informação sobre isso aí. Né? Não acredito em tudo, mas serve para abrir a mente. Então, ela diz o seguinte: na plantação da humanidade na Terra, né, vamos dizer assim, nascimentos estelares, a primeira raça raiz foi chamada de raça polar, porque era no Polo Norte, por isso que ela é chamada de polar. Essa raça, ela não encarnou, ela ficou no plano astral, porque naquela época, há milhares de anos, e aqui fala raça lemuriana, tá vendo? 13.600 anos antes de Cristo. Então, a raça lemuriana seria essa raça da Lemúria. A raça hiperboreana, também boreal. Na Rússia, os russos falam que são originários dessa raça muito antiga boreal, né? Boreal é o polar do norte, né? Por isso chama as auroras boreais. Então, uma raça muito antiga. Seria a segunda raça raiz, sem corpo físico, só em corpo astral. A terceira raça foi a raça lemuriana, da Lemúria, lá no continente da Lemúria, que desapareceu. E aqui, nesse desenho, mostra em termos de queda da consciência. Ela foi caindo a consciência. Aqui era uma raça, vamos dizer assim, desencarnada, né? Com a consciência mais elevada. Então, a raça lemuriana, ela era uma raça mais conectada com a natureza, que seguia os ciclos da natureza, né? Tipo os peles vermelhas da América do Norte. A raça ariana, Atlantis, é a quarta sub-raça na Atlântida. E ela caiu mais a consciência no hemisfério esquerdo, eles eram muito tecnológicos. Tanto é que falam as lendas que a Atlântida foi destruída pelo mau uso da tecnologia dos cristais, que eles eram grandes mestres. Bom, então tudo isso aqui é história, né, mitologia, como você quiser chamar, lenda, ficção. E nós estamos aqui na quinta raça raiz, chamada de raça ariana. E nós estamos nesse ponto de inflexão desse U, né, como fosse um U ou um V. Então, aqui é o fundo do poço, onde nós estamos aqui em termos de consciência. Aí ela começa a subir novamente, em termos de sexta raça raiz, que eu especulo seja a raça índigo, que é a raça que está chegando, e uma outra raça, que vamos chamar aqui para ter uma visibilidade de uma raça iluminada, vamos chamar de cristal. Então, nessa cronologia aqui, então nós temos a raça lemuriana, 3.600 anos antes de Cristo, por um período. Depois veio a raça atlântica, há 10.000 anos atrás. A raça ariana, que começa aqui no ano 3.220 antes de Cristo, que é onde começa o calendário maia, né, o quinto sol do calendário maia, ou o calendário também, o calendário judeu, ele começa nessa época aqui. E aqui mostra o ano 2012, que foi um movimento
de transição da consciência da humanidade. Então, isso aqui nós já vimos. Bom, então, de acordo com esse conhecimento, as sub-raças da quinta sub-raça ariana seria os hindus, o povo hindu, seria a primeira sub-raça. Você vê que os hindus são muito antigos, né? Você vê o hinduísmo tem 6 mil anos antes de Cristo. Depois vem a segunda sub-raça, que é a sumeriana, da Suméria, Anunnaki e semita, que é o povo semita, o povo hebreu, né? A terceira sub-raça, os egípcios. A quarta sub-raça, os helenos, quer dizer, os helênicos, que são os gregos, né? Raça helênica. A quinta raça, ariana, seriam os europeus, raça branca, por isso que o branco é chamado de ariano. E aí vem a sexta sub-raça, que é o nova humanidade, que nós estamos chamando de índigo, e uma futura humanidade chamada, vamos chamar de cristal. Quando você estuda o livro Apocalipse de João, ele fala em ver uma nova humanidade e uma nova terra, né? Então, o que nós estamos nesse momento de transição planetária é exatamente nessa fase aqui de fundo do poço, né? Então, a gente foi caindo na consciência e a gente virou totalmente racional, analítico, que é o chamado patriarcado. Então, o que nós estamos é no meio desse conflito, dessa guerra, que ela ocorre principalmente no astral e também na terceira dimensão, né? A gente vai abordar esse assunto mais para frente à medida que vocês forem amadurecendo na sua compreensão da realidade, né? Porque a gente só consegue ascender à quinta dimensão quando a gente enxerga a dualidade e não é afetado por ela. Existe aqui uma simbologia que na internet você vai encontrar milhares de sites falando disso, que é a queda da Kundalini, né? E diz a mitologia hindu védica que a Kundalini é uma serpente que está enrolada em 3 voltas e meia em torno do cóccix. O cóccix é o chakra da base, né? Que é o chakra da sobrevivência física. Então, se você observa a humanidade de uma maneira geral, ela ainda continua nesse estado de consciência de sobrevivência própria de um réptil, né? Existe uma conexão entre o chakra da sobrevivência da espécie individual e a perpetuação da espécie, que é o chakra sexual. Então, de acordo com a sabedoria védica, existem 3 energias, chamadas de nadis, como fosse meridianos, né? Um chamado Ida, que é a energia feminina, e outra chamada Pingala, ou Pingala, que é a energia masculina, e uma energia que sobe por dentro da coluna, chamado de Sushumna. Então, à medida que o ser humano ele vai elevando a sua consciência, e a gente vai fazer uma apresentação que nós já temos pronto, chamado Espectro da Consciência. Então, dependendo de onde se encontra a sua Kundalini, você tem uma percepção da realidade diferente, né?
E aí vem a pergunta, por que que ela caiu, né? Ela caiu exatamente por exemplo, o evento do grande dilúvio, desse trauma planetário, esse Armagedon planetário, que foi causado, de acordo com as tablitas da Suméria, traduzida pelo Zacarias Sitchin, pelo retorno do planeta Nibiru, dos Anunnakis. Então, a maçonaria ela tem esse conhecimento e, e por isso que ela tem grau 33, porque o ser humano tem 33 vértebras, né? Desde o cóccix, até a última na cervical. Então, de acordo com a teoria da maçonaria, à medida que o mestre vai evoluindo no seu conhecimento, na sua sabedoria, ele vai fluindo, a sua Kundalini vai subindo paulatinamente até ele despertar, que é a conexão ao eu superior, né? E aqui você vê que o símbolo é de uma serpente, duas serpentes, que é a mesma serpente do caduceu de Hermes, ou caduceu de Mercúrio, que é o símbolo da medicina também, né? A gente vai falar sobre essa questão da simbologia da serpente depois. E esse símbolo com as duas asas representa os dois hemisférios cerebrais harmonizados, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, né? Então, se você vai ver lá na internet, se você pesquisar, que eu recomendo, vai ter muitos workshops, seminários de fim de semana para ativar a Kundalini, né? E isso é um perigo. Existe a Kundalini Yoga, que é uma coisa mais séria, mas a Kundalini ela deve ser despertada naturalmente à medida que você harmoniza os seus chakras. Quando você harmoniza os seus chakras, ela vai fluir naturalmente sem nenhum efeito colateral, porque essa energia Kundalini ela flui no corpo etérico, né? E se ela flui de forma desarmonizada, né, como, por exemplo, ela estiver aqui embaixo e for despertada um pouco, ela desperta uma energia sexual enorme, perigosa, inclusive. Pode dar dor na cervical, na coluna, etc. Então, não é recomendável, eu diria. Então, a evolução da consciência, de acordo com a teosofia, então, nós temos os vários reinos, né? Então, nós temos aqui o reino mineral, que é basicamente o reino físico, né? Então, quais são os níveis de consciência? Físico, emocional, mental inferior, do hemisfério esquerdo, mental superior, causal ou intuicional, e o cósmico, a consciência cósmica universal, que é a quinta dimensão. Então, dependendo dos domínios, dos reinos, você vai vendo que vai havendo uma evolução, né? Então, nós temos a parte física, mineral, tá vendo? E existe só uma pontinha do emocional aqui. A planta, ela tem uma parte física, mas já tem uma parte emocional. A gente vai ver se você usar palavras de baixo, palavras negativas, você mata uma planta. O outro exemplo, antecipando, é a água, né? A água é um mineral, mas ela tem uma componente emocional, vamos dizer assim, que tem aquela experiência com a água, né, do Masaru Emoto, que você pode afetar a água, que é um mineral, de uma forma positiva ou de uma forma negativa, quer dizer, é como se ela tivesse um aspecto emocional que tem, né? A planta é a mesma coisa.
Então, existem muitas experiências com planta, onde você abençoa a planta, como tiveram pessoas aqui no curso que fizeram experiência, né? Fazendo manu na planta, que ajuda. E tem livros, né? Como A Vida Secreta das Plantas, que elas se comunicam entre si. Quando elas são atacadas por um ser humano, ela avisa outras da mesma espécie, assim vai. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Aí vem o animal emocional, exemplo, um cachorro, um boi, um cavalo, todo mamífero, né? Ele tem uma parte emocional grande e uma parte mental pequena. Nós temos o ser humano normal, que é que é o mental inferior, né? Com pouco intuição, e o ser espiritual, que é o ser que desenvolve o seu lado mental, racional, a mente inferior, desenvolve a sua mente superior, intuitiva, e faz a conexão ao eu superior, que é a consciência universal, consciência crística, consciência cósmica, consciência desperta, que bebe na fonte da sabedoria do éter ou do akasha, né? Então, esse é o processo que nós estamos vivenciando, né? E aí são pessoas que meditam, que levam a vida na busca da sua conexão interior, né? Existem livros científicos muito interessantes, chamado o Julian James é um doutor, um médico da Universidade de Princeton, Julian James, né? Ele escreveu um livro, eu tenho esse livro, são livros apenas em inglês, que fala da origem da consciência e a quebra e o colapso da mente bicameral. Ele cunhou esse termo bicameral para a mente dos dois hemisférios, que são duas câmeras, né? Racional e intuitivo. E existe um outro livro, Reflexões sobre o Alvorecer da Consciência, que é uma teoria do Julian Gênero, do Marcel Kuskin, que é outro cientista, né? Então, o que é que ele afirma aqui fazendo pesquisas? Que o ser humano perdeu a mente bicameral, esse equilíbrio, há cerca de 3 a 4 mil anos atrás. E isso é um trabalho científico, né? E a razão disso, existem vários outros livros, existe esse daqui, da Barbara Handiclough, que foi quem canalizou a agenda pleiadiana, chamado Catastrofobia, tá vendo? Catástrofe. E diz que o ser humano perdeu a bicameralidade cerebral há cerca de 12 mil anos atrás, quando houve um grande catástrofe de gelo chamado dilúvio universal. E a ênfase foi a da sobrevivência física. E aí é isso que acontece hoje com a raça ariana, né? Então, a raça ariana é uma raça pós-diluviana, como você vê aqui, tá vendo? Então, aqui está a raça ariana, que é a raça branca dominante. Então, este fenômeno a gente esqueceu. E se você não tem memória, você não é um ser humano na realidade, né? O, existe o José Argüelles, é um PhD, um cientista já falecido, antropólogo, e ele é de origem maia, né, dos maias do México, e ele foi um grande incentivador sobre o calendário maia. Ele tem vários livros, né? E ele escreveu um livro muito interessante, em português, eu tenho esse livro aqui, chamado O Tempo
e a tecnosfera. Tecnosfera como a esfera tecnológica da Terra, porque você vê que a Terra hoje, ela não é a mesma Terra, em termos de atmosfera, de poluição atmosférica, como ela era há 100 anos atrás. Você vê, hoje nós temos milhares de artefatos, de satélites, de tanta coisa, né, poluindo a atmosfera e cada vez mais, né? E o tempo, de acordo com Albert Einstein, é a quarta dimensão, 4D, que é o plano astral, né? Quando a gente dorme, a gente entra no tempo. É por isso que a gente lembra das vidas passadas. Então, o tempo é natural, o tempo natural, ele é cósmico e é uma ordem sincrônica quadrimensional. O que é que significa isso? Porque quando a gente vai estudar sobre os universos paralelos, o universo tridimensional é o mundo físico, largura, altura e profundidade, né? Quando a gente dorme, e a gente tem que dormir porque faz parte da vida e da cura, a gente entra na quarta dimensão, que se chama, no meio místico, de plano astral. Entra no tempo. Então, quando a gente leva uma vida natural junto à natureza, não é a vida civilizada nas cidades. Civilização vem de civita, de cidade, né? Do latim. Então, a pessoa que vive numa, numa civilização, numa grande cidade, ele vive desconectado do sincronismo natural da Terra. Então, por exemplo, né, nós temos hoje aqui, nós estamos ligados numa lua especial, numa lua superlua, né, porque ela está mais próxima da Terra. Mas quem mora numa cidade como São Paulo, dificilmente ele vai até perceber que existe uma lua, né? Então, a humanidade, ela vive hoje num tempo artificial, tridimensional, manipulado. É importante a gente compreender isso. Você sabe que a gente usa no mundo ocidental um calendário que vem do Júlio César, né? O calendário de Júlio César foi criado no ano 45 a.C. Era o Júlio Deus, Júlio César, né? Júlio o Deus, Deus Anunnaki, na realidade. Então, o mês, na realidade, de acordo com a realidade do calendário maia, que é assim representado, o ano ele é composto de 13 meses, de 28 dias, que é o ciclo da Lua, né? 4 ciclos de aproximadamente 7 dias, por isso que a semana tem 7 dias. Então, são 13 meses de 28 dias, que dá 364 dias. O ano, pelo calendário solar, dá 365, por isso que tem o ajuste, né, de um dia fora do tempo, o calendário maia, para sincronizar o calendário lunar com o calendário natural. E, ao mesmo tempo, a gente vai ver isso com mais profundidade, mas eu vou antecipando, que é importante, para ir dando nó na cabeça, né? E, ao mesmo tempo, nós temos 13 constelações zodiacais, como nós já falamos, né? Então, existe um sincronismo entre o mês lunar, o calendário na Terra e a energia irradiada pelas 13 constelações. E se você olha todos os calendários orientais, calendário do islamismo, calendário da Índia, calendário da China, o calendário hebreu, todos os calendários são
calendários lunares, ciclos de 28 dias, etc. Então, essas pessoas do mundo oriental, eles estão, de certa forma, na sua vida cotidiana, em alinhamento com as energias cósmicas, né? Mas como é que o Júlio César fez? Ele fez uma malandragem. Então, ele criou, em vez de 13 meses, ele criou 12 meses. Ele ajustou o calendário da Terra com o calendário Anunnaki, porque a base do sistema dos Anunnakis é base 6, né? Então, tudo que vem dos Anunnakis, que é o que a gente tem hoje, através da nobreza europeia ariana, é tudo na base 6, 12 meses, 24 horas no relógio, 60 minutos, 60 segundos. Tudo isso, o pé com 12 polegadas, tudo isso vem lá da Suméria dos Anunnakis. Então, aqui ele manipulou, aí criou dia de mês de 28, 9 dias, mês de fevereiro de 28 ou 29 dias, mês 3 a Marte, né, de 31 dias, dedicado a Marte, o mês de abril, dedicado 30 dias a Apolo, dia 5 a Júpiter, 31 dias, mês de junho, 30 dias, mês 7, julho, a ele mesmo, Júlio César, 31 dias, mês 8, Sextilis, 30 dias, e aqui começou a manipulação, tá vendo? Olha, setembro é o mês 9 no calendário juliano, ó, 9. Mas setembro quer dizer 7, tá vendo? Que aqui, na realidade, era o mês 7 ainda. Outubro é o mês 8, mas na manipulação aqui já vai no mês 10, tá vendo? Nosso calendário. Outubro é 10. Novembro, 9, mês 9. Aqui já está no 11, tá vendo? E dezembro, 10, do latim, né? 10. Aqui é 12. Então, essa manipulação do tempo afetou a pineal, né? E isso piorou mais ainda em 1582, quando o Papa Gregório manipulou novamente e criou o calendário gregoriano, que é o que a gente tem até hoje, que foi em 1582. Aqui ele fez uma manipulação imensa, sumiram vários dias do calendário, né? Então, o que acontece? A pessoa normal acha que isso não afeta nada, mas afeta, porque a gente perde o sincronismo natural da nossa pineal e, consequentemente, cerebral com a natureza divina. Porque você só entra em alfa, teta, se você estiver em harmonia com a natureza. Se você estiver no meio da agitação, do estresse, da confusão, você não entra nesses estados. Então, a outra manipulação foi começar o mês no dia 1º de janeiro e terminar o mês em 31 de dezembro. Que 31 de dezembro, no hemisfério norte, onde foi criado, está no meio da neve, né? É por isso que os outros calendários todos começam no equinócio da primavera, que é 21 de março normalmente, que é quando volta a energia natural para a Terra. Então, os meses começam em, em fevereiro, né? Fevereiro. Então, é importante saber dessas manipulações para a pessoa ir despertando a consciência, ficando mais esperto, né? E aqui tem um momento planetário que nós já comentamos, foi fundamental para o despertar da consciência, que é a convergência harmônica, como já expliquei aqui dos Cherokees.
Então, aqui resumindo, né, o tempo natural é cósmico, baseado nas leis da natureza, 13 luas por ano, sincronização semanal pela lua, mensal lunar e as 13 constelações zodiacais. Então, você veja como exemplo aqui, né, o crescimento de um feto das plantas segue tudo o crescimento dos ciclos lunares, né? O tempo não é um tempo de relógio, o tempo é uma frequência de sintonização do ser humano com os ciclos da natureza, né? O exemplo é a Páscoa, que acontece na primeira lua cheia da primavera, né? Os setênios da evolução humana, 7, 14, 21, 28 anos, já é aqui função dos ciclos de Saturno. Quer dizer, é importante que a gente vá tendo autoconhecimento para que a gente vá se entrando na ressonância, entrando na sintonia com a natureza. E aí você vai recebendo as suas próprias intuições, né? A gente poderia fazer esse curso de uma forma muito simplificada, né? Falar dos chakras, falar das terapias como prático, mas o que os pré-arianos falam, e eu repito para todos os terapeutas de frequência da luz, é que é a expansão da consciência que traz a cura, né? A cura, a autocura, é um processo, um efeito colateral positivo do autoconhecimento. E ainda mais fundamental para o despertar da consciência. Então, resumindo, sobre a perda da memória, é a memória que nos torna humanos, né? Se formos privados da capacidade de lembrar, deixamos de ser humanos, por mais agradável que seja o esquecimento, né? O exemplo disso é a pessoa com Alzheimer, né? Ele esquece tudo, pode ser até confortável, agradável, não ter problema, não lembrar de nada, né? Mas ele leva, como tem uma expressão médica, uma vida vegetativa, né? Virou um vegetal. Então, esses aspectos, né, de você meditar sobre a sua vida, quanto tempo você tem, de onde veio, qual o propósito da encarnação, o que acontece quando a gente dorme, o dormir é um momento fantástico, porque a gente está num novo nível, num outro universo paralelo, né? Quais são os principais fatores, resumindo, né, que fez essa perda da mente bicameral, né? O fator Anunnaki, e aqui envolve o retorno de Nibiru, que gerou o grande dilúvio, o grande trauma planetário, a dominação mental masculina, né, do hemisfério esquerdo racional, que é chamado de patriarcado, né? Observe que a gente vive hoje num conflito entre o masculino e o feminino, né? Então, a gente vê que as mentes mais retrógradas, mais atrasadas, são patriarcais, né? A gente vê isso nas empresas, a gente vê isso no comportamento, a gente vê isso claramente aqui na política do Brasil. O tempo, como nós já falamos, é um calendário manipulado, né? Existem três fatores importantes que afetam o hemisfério cerebral: é a carne de mamífero, carne vermelha. Nós vimos que o mamífero ele tem emoções, né? Então ele é morto de forma industrializada, então ele joga na sua carne, no sangue, toxinas e vibrações de medo, de trauma, de pavor, né? E contamina, bloqueia a pineal, bloqueia o hemisfério direito, né? O álcool, em quantidades maiores, também afeta, é claro, né? Porque ela afeta o cérebro.
E o medo, né? O medo é terrível, porque ele se disfarça de muitas facetas, né? Tem o medo, ansiedade é um medo, estresse é medo, angústia é medo, culpa é medo, tudo isso tem raiz no medo, né? Foram construídos, né, mitos no mundo ocidental, que é o monoteísmo, né? Monoteísmo hebreu, o Deus patriarcal, que mete medo, que julga, o Deus separado, criou um universo separado do ser humano, ele não vê um Deus a ser temente, um Deus sectário que tem preferência pelo povo hebreu, como fala milhares de vezes no Antigo Testamento, eu sou Javé e você é o meu povo predileto, né? Tiraram a reencarnação, porque a reencarnação, o medo da reencarnação, o medo do astral bloqueia o chakra frontal, né? Então, tudo isso foi construído ao longo de várias gerações, né? Para deixar a humanidade presa numa matrix, né? Os romanos criaram a língua latina, né? Língua silábica, processada no hemisfério esquerdo, quer dizer, o fato de você pensar, escrever com a língua A, B, C, D, X, Y, Z, né? Você está ativando o seu hemisfério esquerdo, né? Isso foi uma criação romana, criação manipuladora na realidade. Enquanto você analisa as línguas orientais, o hinduísmo, chinês, japonês, até o islamismo, são línguas simbólicas, né? Então, o símbolo ele é processado no hemisfério direito. Então, um oriental ele tem uma facilidade maior de ter o equilíbrio da mente bicameral, né? Pensar cientificamente e pensar intuitivamente, né? Pensar com o lado masculino e com o nosso lado feminino. Então, esse culto ao intelectualismo que existe no mundo ocidental, que é coisa do hemisfério esquerdo. Então, você vê, a pessoa pergunta, prove que existe reencarnação, prove que existe o mundo espiritual. Isso não vai se provar. Isso é um saber interno, né? Que você acessa pela inspiração, pela revelação, né? O batismo católico, que é uma criação do imperador Constantino, que é o criador da Igreja Católica Apostólica Romana, na realidade é um ato, é triste dizer isso, mas é verdade, é um ato de magia negra. O padre, ele afeta a pineal com o dedo polegar, ele desarmoniza a pineal, ele bloqueia a pineal, afeta o chakra frontal, tá vendo? E a tireoide. O padre, na realidade, e o bispo, eles são inocentes, ele não sabe, né? Ele segue isso porque vem lá de trás, do concílio de Nicéia. Então, são muitos os fatores, tem mais fatores. Eu estou soltando em dose homeopática que é para não chocar vocês aí, tá bom? Mas a gente vai liberando tudo. Muito bem. Existem. Vamos deixar isso aqui para a próxima semana, que aqui é um assunto longo e profundo. Então, já são 9h25. Vamos encerrar a gravação e vamos tirar mais uma meia hora aí para a gente tirar dúvidas, perguntas, etc. Tá certo? Deixa eu interromper aqui a gravação.